Ah, falou, não gostei, logo retruco. Aqui assim, aqui o cara falou, toma de volta. Pois é, você é dessas pessoas, você é o grande famoso reativo, impulsivo, aquele que não leva desaforo pra casa, que falou, logo levou. Comigo é assim, meu amigo, falou, eu devolvo logo. Então, deixa eu te falar, os problemas e os malefícios que um tipo de conduta assim te leva são enormes. Uma pessoa reativa, ela vive com impulsividade, fazendo um monte de besteira, vive tendo que pedir desculpa pra tudo e pra todos, porque na verdade você só magoa e faz mal às pessoas, porque a sua reação, ela sempre tem um quê de magoar e de fazer mal. E outra coisa, cuidado com os problemas clínicos que a sua reatividade ela pode te levar. Você pode ser uma pessoa clinicamente doente, com palpitações no coração, dores de cabeça e um aceleramento de batimentos cardíacos. Ser uma pessoa impulsiva não é orgulhoso. Você precisa se tratar, precisa procurar uma ajuda para que você melhore isso e pare de fazer mal às pessoas que estão à sua volta. É o que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre alguns tópicos sobre crescimento emocional e eu vou dar alguns tópicos de coisas que vão atrapalhar você bastante se você não tiver esse crescimento dentro de cada área específica. E hoje nós vamos falar sobre como uma pessoa reativa perde espaço na vida e como ela se deprecia tanto sendo reativo. Você deve ter escutado algumas pessoas falarem com a boca cheia e orgulhosas de serem pessoas reativas. Deu, logo tomou, eu resolvo assim. Você vai reparar que a maioria das pessoas reativas são pessoas extremamente fáceis de ser manipulada. Você consegue tirar ela da estabilidade com muita facilidade. Se você é uma pessoa reativa, você pode reparar que você também é assim. Você é uma pessoa que as pessoas conseguem te manipular, te tiram do eixo com muita facilidade. Com pouquíssimo esforço, elas conseguem deixar você sem chão, sem equilíbrio. E aí, depois disso, é só desastre. Você só faz merda depois que te tiram do eixo. Só que a grande questão é, te tiram do eixo com muita facilidade. Você simplesmente sai. Facílimo de ser manipulado. Porque a gente tem que trabalhar o nosso emocional para não ser uma pessoa reativa. Porque, em geral, as pessoas reativas, elas vivem tomando na cabeça, perdendo e tomando prejuízo. Só fazem besteiras. E a gente vai estudar e a gente vai tentar chegar a uma conclusão, não. A uma resposta positiva e um trabalho introspectivo para que você deixe de ser essa pessoa reativa e comece a alcançar um nível de sabedoria para as coisas começarem a ficar melhor para você. A gente sabe que pessoas reativas só colhem coisas ruins. E a gente vai sair dessa fusão. E eu vou te dar alguns itens do que acontece para você que acha que ser reativo é legal pra caramba. Eu sou reativo, me bateu, logo tomou, eu sou assim. Vamos pro primeiro item do que acontece com pessoas reativas. Vamos falar de alguns itens aqui. Pessoas reativas geralmente são extremamente impulsivas. Sabe aquela pessoa impulsiva? Ela não tem tino, ela simplesmente faz. Pessoas que agem de forma impulsiva geralmente não colhem nada legal, elas só colhem coisas ruins. Sabe aquele cara que briga no trânsito, discute e já faz uma besteira? São pessoas reativas que geralmente são pessoas extremamente impulsivas. Agem sem falar, vivem pedindo desculpa para todo mundo, porque afinal de contas, o impulsivo ele tem essa coisa de errar o tempo todo está magoando alguém, está falando, está deixando alguém ruim, sabe, o impulsivo ele tem essa facilidade de errar, e está sempre tendo que pedir desculpa, de se consertar. O reativo, na maioria das vezes, ele é alguém que praticamente vive para se desculpar de coisas que falou ou de coisas que fez. Ele é impulsivo, ele simplesmente faz. Ele não pensa antes de fazer, ele faz. E depois que faz besteira, porque não pensou antes, e aí ele só faz besteira, e aí tem que viver pedindo desculpa. E você começa com esse primeiro exemplo. Você é impulsivo e você vive fazendo besteira. O item número 2 de uma pessoa reativa é que geralmente ele é uma pessoa extremamente ansiosa e vive em estresse. Uma pessoa impulsiva e reativa,
ela vive um nível de estresse muito aguçado. Ela não consegue esperar nada, ela é reativa, ela quer tudo na hora. Tudo tem que ser no tempo dela. E ela vive num nível de ansiedade muito grande. E a ansiedade, ela traz coisas muito ruins para as pessoas. A ansiedade, ela é um sentimento difícil de ser dominado pelas pessoas reativas. E isso te leva a nível de estresse muito alto. Você vai perceber que esses tópicos vai juntar uma coisa na outra. Uma pessoa reativa, que é uma pessoa impulsiva, que é uma pessoa que vive com ansiedade, uma pessoa extremamente estressada. E o estresse, a gente não precisa nem falar muito que o estresse te leva a condições não muito boas. A pessoa que tem muito estresse vive com dores de cabeça, dores no corpo, dorme mal, enfim. O item número 3 é problemas de relacionamento. As pessoas reativas, elas têm problemas e têm muitos problemas em relacionamentos pessoais e relacionamento afetivo. As pessoas reativas, foi aquilo que eu falei há um tempo atrás, alguns minutos atrás, falando que as pessoas reativas, elas vivem pedindo desculpas. E no relacionamento ela faz exatamente assim. Ela simplesmente fala para as pessoas aquilo que dá na telha. Quando ela vê, ou antes de pensar, ela simplesmente já falou. E o ato de falar magoa as pessoas. Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que você quer falar. Você precisa saber se o outro quer ouvir aquilo que você tem para falar. Às vezes você tem amigos que não estão preparados para ouvir determinadas realidades, nem determinadas coisas. Mas você é impulsivo, você é reativo, você simplesmente fala. Dentro de um relacionamento afetivo, são pessoas que vivem magoando seus cônjuges, seus companheiros, seus namorados, suas namoradas, vivem magoando, porque simplesmente são reativas, falam e vão falando, e vão magoando, e vão que se dane. E depois volta aquela questão que eu falei. Depois você vai ter que pedir desculpa novamente, porque você simplesmente magoou a pessoa que você gosta, e a pessoa também gosta de você. Só que vira uma situação repetitiva, você vive tendo que pedir desculpas, e isso vai desgastar e desgasta os relacionamentos. As pessoas reativas, elas têm pouquíssimos amigos. É melhor ficar distante desse tipo de pessoa. Quer dizer, você acaba invertendo. Em vez das pessoas quererem ficar perto de você, as pessoas acabam se afastando, porque as suas atitudes, geralmente, elas são atitudes chatas. É muita confusão, é muita briga, você fala muita besteira e as pessoas se afastam de você. O quinto item, a pessoa reativa, ela tem uma baixa reputação profissional. Geralmente, são pessoas exatamente assim. Elas são reativas, sem paciência para nada, sem paciência com os amigos de trabalho. Ela acaba agindo sempre de forma estranha, deixando com que você, às vezes, deixe de receber uma promoção. Você é reativo, você não tem paciência, você tudo bate de frente. Quando a sua autoridade dentro do seu serviço pensa em te promover, ela logo se encontra com a seguinte situação: não vai ter paciência para tratar das pessoas que vão estar abaixo dela, não vai ter paciência para lidar com os negócios. Uma pessoa que perde a paciência com muita facilidade, isso lhe traz prejuízos profissionais, porque você não consegue ascender dentro do lugar onde você está, porque quando as pessoas pensam em lhe promover ou lhe ajudar, elas logo lembram que você é uma pessoa extremamente reativa, que você é impaciente, que você é reativa, e elas deixam de lhe promover, de lhe ajudar profissionalmente, porque acabam ficando receosos com a sua personalidade, a sua persona, de como você vai tratar os conflitos que às vezes profissionalmente aparecem. Como você vai agir com isso? Então você tem um prejuízo muito grande sendo uma pessoa reativa, até no âmbito profissional. O sexto item que eu vou falar é a comunicação pessoal de uma pessoa reativa. Ela é uma comunicação muito difícil. Eu falei ainda agora que as pessoas ficam com o pé atrás de lidar com você que é reativo. Sabe por quê? A pessoa reativa, ela está sempre armada, pronta para uma agressão emocional. Elas são extremamente agressivas emocionalmente. São pessoas que não vão ter a paciência ou o discernimento de agir. Isso dificulta muito essa parte. O sexto item é uma comunicação ineficaz. Toda pessoa reativa, ela tem uma comunicação muito difícil. As pessoas que tentam se relacionar com pessoas reativas, ela deixa a comunicação ficar ineficaz, porque ela fica receosa de falar determinados assuntos com você, porque elas sabem que você
vai sempre dar uma palavra ruim, que machuca, que dói, que não é boa. E aí você fica com essa comunicação muito ineficaz com as pessoas que estão à sua volta. No âmbito profissional, as pessoas vão basicamente se afastar um pouco de você e não vão querer muito ouvir a sua opinião ou o que você acha. Você às vezes trabalha num lugar onde as opiniões são levadas de um para o outro para ver como o serviço está sendo feito. E algumas pessoas vão pular você, porque elas sabem que você vai vir com palavras que não são legais. Em vez de você ser aquela pessoa que anima, você geralmente desanima as pessoas. Mas você acha lindo, porque, afinal de contas, você é sincero. Sinceridade, ela é essencial, mas ela tem que saber ser dosada. O 7º item é muito especial, com pessoas reativas. E você vai ficar e vai escutar esse item que é muito importante. Pessoas reativas, elas têm dificuldade de aprender com as próprias experiências. Você vai reparar, psicologicamente, as pessoas reativas, elas têm dificuldade de se conectar até com elas mesmas. Ao mesmo tempo que ela percebe que ela agiu mal, ela continua tendo o mesmo ato de agir mal. Ela não consegue se compreender e aprender com as suas próprias experiências ineficazes. Ela vive uma vida de um monte de problemas que ser do jeito que é a trouxe para aqueles lugares. E mesmo assim, elas não conseguem aprender com as suas próprias experiências. Isso é muito grave, porque a gente sabe que no desenvolvimento humano, aprender com si próprio é um dos métodos mais fáceis e mais rápidos de se elevar como ser humano. Você aprende com as suas próprias experiências. Isso é algo maravilhoso e fabuloso. Aprende. Errei, fiz algo que não é legal, aprendi com o meu erro, logo eu transponho esse degrau e vou para um segundo degrau, aonde, nessas experiências que eu já vivi, eu não erro mais porque eu aprendi. Isso é fabuloso na vida do ser humano. Porém, esse tipo de pessoas que a gente está falando hoje, elas têm muita dificuldade de se desenvolver como pessoa, porque ela não consegue entender que as experiências ruins dela vão levá-las para um nível melhor, e aí elas não erram mais. Não, as pessoas reativas, elas têm muita dificuldade de aprender com os seus próprios erros. Elas não aprendem com as suas próprias experiências, e aí elas se envolvem numa bolha achando que são donas da razão. Parece que eu estou falando de um outro tipo de pessoa aqui. Parece que eu estou falando de narcisista aqui. Não estou falando de narcisista. Eu estou falando de pessoas que agem assim. Pessoas impulsivas. São gêneros totalmente diferentes. Os narcisistas mexem com uma outra pessoa. Os impulsivos se prejudicam a si mesmo. Presta bem atenção. Não são pessoas iguais. São pessoas extremamente diferentes. Narcisista. Pessoas impulsivas são pessoas impulsivas. Elas só se auto-destrói, não destrói o outro, apesar de mesmo ter nossas comunicações. Mas vamos lá. E esse último item é muito importante. Quando você é uma pessoa reativa e muito impulsiva, você traz danos à sua saúde física. Uma pessoa que tem uma probabilidade muito grande de ter problemas físicos graves, como alteração de pressão, dores de cabeça. Uma pessoa que vive num nível de estresse muito elevado, ela tem uma propensão muito grande a ter problemas clínicos graves, como um aumento exacerbado de pressão, batimentos acelerados. Isso te traz vários problemas. Então, o que a gente tem para falar sobre isso? Você que tem essa impulsividade, essa reatividade aguçada na veia e acha que é lindo e maravilhoso ser assim, deixa eu te falar. Os problemas que você vai enfrentar ao longo da sua trajetória são muito grandes. Alguns erros, eles são inconsertáveis. E algumas causas, elas podem trazer danos à saúde muito graves. Então, pensa bem nisso. Não é legal ser assim. Não se sinta orgulhoso de ser uma pessoa reativa, porque isso vai lhe trazer danos a curto, médio e longo prazo. A longo prazo, então, eles são devastadores. Você vai perceber na sua vida que a longo prazo você vai ficar bem detonado, sem amigos, sem relacionamento, sem um bom emprego e com problemas clínicos de saúde. Então, vamos trabalhar nessa inteligência emocional e vamos deixar de ser assim. Nem sempre ser reativo é algo legal para a sua vida. Às vezes ser reativo é algo que vai lhe fazer muito mal.